Ok. 1, 2, 3. there you go. Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Eu sou Priscila. And I'm Jeremy. And what do you think if we share with them a little bit of our difficulties to speak the language in another country? Okay. Is that okay? Então, a gente está pensando em dividir com vocês hoje das dificuldades, né, de cada um de falar um idioma que não é o nosso nativo em outro país. Alright, so maybe we can start sharing your story because I don't think people know about it. Is that okay? Yeah. Então tá, então a gente vai dividir a história do Jeremy para começar, porque alguns de vocês já me conhecem, mas de repente não conhecem ele. So, do you want to tell them where you're from? What other language do you speak? So I was born in France. Ok, então o Jeremy nasceu na França. My mom is from France and my dad is American. Então a mãe dele é francesa e o pai dele é americano. I grew up mostly in the US. Então o Jeremy cresceu a maior parte do tempo nos Estados Unidos. But every summer I would go to France. Mas todo verão, todos os verões, o Jeremy ia para França. And I would visit my family. Para visitar a família dele. Except one year, which was my 11th grade, I went to school in France. Então, com exceção do 11th, what is 11th? Is like what year of high school? Second to last. Second to last. Então, ele ia, né, para a França por todos os verões, com exceção que ele estudou na França, eu tô tentando traduzir o 11th grade, é como se fosse o nosso segundo ano do ensino médio. 11th year of school. Yeah. Então, it's just because we translate different in English and Portuguese, it's not the same. Então, o Jeremy estudou um ano na França, ele fez o segundo ano do ensino médio na França. Mas a maioria do tempo, né, ele estudou aqui nos Estados Unidos. So, do you want to share a little bit of your experience with French? Because you grew up with French, but share if you had any difficulties. Eu tô perguntando pra ele se ele pode dividir, se ele lembra de alguma dificuldade que ele teve, né, porque ele basicamente cresceu ouvindo francês dentro da casa dele, mas ele cresceu nos Estados Unidos. Yeah, sure. I had some different kind of troubles with French. One would be when I was a teenager and I started hanging out with friends my age. Então ele disse que ele teve, né, algumas diferentes situações em que ele teve um pouquinho mais de dificuldade, que começou quando ele era adolescente, que ele começou a sair com pessoas da idade dele, so your teenager years, right? Yeah, well, at the very beginning. Então, bem no início, assim, dos anos de adolescente dele, foi ali que ele começou a ter algumas experiências, um pouquinho mais de dificuldade. Because I only spoke with my grandmother and my mom or some other family members, there was a lot of slang or expressions that I just didn't know. Ok. Então, porque como o Jamie, né, convivia mais com a família dele, com a avó dele, com a mãe e com a família materna dele na França, então ele tinha expressões e algumas gírias que ele não conhecia. And I think it's different too because the way that you speak to your grandparents is not the same way you're gonna speak to a kid, right? Yeah. To your friends. E claro, né, porque quando tu cresce nesse ambiente, o que tu vai conversar, né, com os teus avós, por exemplo, não é o tipo de linguagem que tu vai utilizar com um amigo, por exemplo. Yeah. And so do you want to share any situation that happened? Or... I don't know if there was like one situation, but I started hanging out with a group of people and I quickly realized that there was an entire subsection of French that I just did not know. Então ele diz que ele não tem assim uma situação em particular que ele lembre, mas quando ele começou a conviver com um certo grupo de pessoas, ele percebeu que tinha uma outra seção do francês que ele realmente não conhecia. And I think it's nice to say that, because even though you grew up in a French-speaking environment,
you still have like some things that you're exposed. Of course, you learn because you knew the language, but it's good to show that's not only with us that are just learning a language. Yeah, of course. It was easier for me to pick it up. Então eu tava dizendo pra ele que é legal assim ele dividir isso, porque mesmo que ele tenha crescido num ambiente em que francês era muito presente, né? Que a mãe dele falava com ele, o irmão, enfim, a família dele na França, que quando ele começou, né, conhecer um outro grupo de pessoas, ele também passou por dificuldades. Óbvio que a adaptação dele foi um pouquinho diferente, porque ele falava fluentemente, não com as mesmas palavras, mas ele conhecia, né, o idioma já. Então, quando a gente vem pra cá ou vai morar num país, né, que tem um outro idioma, a gente passa por isso também, então pra nós é um pouco mais difícil, porque a gente não tem esse contato, né, com o idioma. So that's very cool to know. Make us feel more normal. Deixa a gente se sentir mais normal, né? Com essa dificuldade de se adaptar com um novo idioma. Yeah, that's everybody when they start to learn a second language. And on the opposite end of the spectrum, when I went to school in France, I was missing a lot of academic and formal vocabulary. Ok. Então ele disse, né, que quando ele foi para a escola, né, quando ele estudou no ensino médio na França, então tinha toda uma outra parte, né, do idioma, né, da parte de gramática que ele não era familiarizado. With grammar and what else you said? It wasn't so much the grammar, it was the vocabulary. Vocabulary, então não foi nem tanto a gramática, ele disse, foi mais o vocabulário. That's different of what you speak, probably. Yes, because when I went into science class, we were talking about, they were talking about things that you don't typically talk about with your grandmother on summer vacation. Então ele disse, claro, que o vocabulário ficou um pouco mais difícil, porque quando vai para uma aula de ciências, não é o mesmo vocabulário que tu usa, né, quando tu tá de férias no verão para conversar com a tua avó. Então, yeah, I would say that's... And I think it's cute when you go to spend the summer in France and then you come back and then you wouldn't be speaking any English, that you have all the French in your head. Yeah, I have a hard time switching back. I have a hard time switching to, and then once I get used to one, I have a hard time switching back. Oh, so that's good to know. Porque eu disse pro Jeremy que eu acho muito assim bonitinho que quando ele era bem pequeno, que ele ia pra França, passava 2-3 meses lá, ele voltava pra cá sem falar inglês, né? Quando ele era bem pequeno, porque ele tava com o francês na cabeça, então ele disse que ele tinha muita dificuldade de voltar, né, pro inglês, mas que agora, quando ele vai pra lá, ele tem assim, um período de adaptação também de voltar pro francês. So about what? A week? 2 weeks? It takes me about a week and a half before I start thinking in French. And then from there it's a gradual, it's a linear. Então ele disse que demora mais ou menos 1,5 semanas, né, para ele voltar a pensar em francês. And from there it's gradual. E dali em diante é gradual, então melhora, né? Mas e é interessante, I think it's interesting that you say that, because it's the same thing like when I come to the US, not now that I live here for long enough, but when I was coming here as a student, I would take about 2 weeks to get it. Então é interessante ele falar isso, porque quando eu vinha de intercâmbio também, não agora, porque eu moro aqui, então é bem mais natural, mas quando eu vinha de intercâmbio pra cá, era mais ou menos esse período de 2 semanas que demorava, né, pra começar, tô aqui de novo, né, to switch back, pra voltar com o idioma, pensar em inglês, como o Jeremy falou. Yeah, and it takes being immersed for me to start making that switch, because it's not just hearing it, it's reading like all of the signs on the road. It's like really the commercials on the radio. It's being completely surrounded. Ok. Então ele disse que, claro, né, que ajuda, porque daí ele não só tá escutando o idioma francês, mas também ele tá lendo, né, as placas de sinalização, o rádio, a televisão, né, todo o ambiente ele tá imerso, né, nesse mundo de inglês, e é o que acontece com a gente quando a gente mora no exterior também, né, que a gente tem essa, digamos, essa vantagem, porque tudo ao nosso redor, na maior parte do tempo em inglês, so that's very cool. And for me, my difficulty, I don't think right now, like the way that I am, of course in the beginning was different, because I was afraid of not being able to
get people to understand me. But I think now for me is more like with me, like I'm more, how can I say, my confidence, that's the thing that I need to work most of the time. Então, pra mim é diferente que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos as primeiras vezes, eu tinha muito medo das pessoas não me entenderem. Mas agora a minha maior dificuldade é, assim, ter a confiança, a autoconfiança de que eu consigo falar inglês, que eu consigo um emprego, que eu consigo um emprego, né, me estabelecer aqui sem ter essa... eu acho que é autoconfiança mesmo, de saber que eu consigo realmente me manter aqui, né, e que as pessoas vão me entender. Então é um pouquinho mais comigo agora do que era externo. Yeah, I think that's what happens to me now. I think it's more like self-confidence than anything else, like that I can get a job, I can keep a job, I can grow here, you know, and be understood. And those are not really problems that I've personally had to deal with in France. I mean, the closest thing would be like trying to understand the material at school. No, okay. Yeah, and you grew up with the language, so it's different. E ele disse que isso não é um problema para ele porque é mais na questão do que ele estudava na escola, mas é que é diferente porque ele cresceu num ambiente em inglês e nós, a maioria, a gente cresce indo para escolas de inglês, né? Nosso contato é com música, mas nada assim dentro do ambiente familiar. So I think that's basically the difficulty. I'm sorry, I wanted to cough. I want to know from you guys. Então eu quero saber de vocês, pessoal. Qual que é a dificuldade que vocês têm com o idioma? Se vocês já viajaram para o exterior, ou se de repente vocês moram nos Estados Unidos ou moram num outro país que tem o inglês ou algum outro idioma, qual que é a dificuldade de vocês? Então, se vocês puderem dividir com a gente, vai ser bem bacana. So I'm asking them if they can share with us what are their difficulties. Like if they go for a trip or if they live abroad, you know, in a English-speaking country, or even if they're exposed to another language, that would be cool to know. Yeah, because it could be something that maybe we've experienced but just didn't think of. Oh yeah, that's nice. So, ok, então pessoal, se vocês puderem, dividam com a gente, acho que vai ser bem legal a gente saber também. E eu acho que essa era our tip of the day, to share our difficulties. Ok, guys, so do you want to say anything else? I think I've said what I want. Ok, what do you want? Ok, então muito obrigada por assistirem a gente, espero receber um comentário aí das dificuldades de vocês, tá bom? Até mais, bye. Bye. Tchau.